Caminhoneiro salva grávida em meio a acidente aterrador e revela laços impactantes. Era uma noite escura, e a única luz vinha dos faróis do caminhão de Miguel, que cortava a estrada deserta como uma faca afiada. O céu, carregado de nuvens, parecia presagiar algo sombrio. O tempo estava pesado e opressivo e a solidão do caminhoneiro estava prestes a ser quebrada de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. No rádio, uma música triste tocava, lembrando-o de tempos passados, quando tudo parecia mais simples. Mas então, do nada, a tranquilidade foi interrompida por um brilho intenso à sua direita. Miguel olhou rapidamente e avistou o que parecia ser um carro capotado na beira da estrada. Um grito repentino ecoou quando Miguel parou seu caminhão. Ele saltou do veículo com o coração acelerado, a adrenalina disparada nas veias. A cena que se desenrolava diante dele era de um horror absoluto. O carro fúnebre estava amassado, fumaça se erguia e, através de uma janela quebrada, ele conseguiu ver uma figura imóvel. Com um nó na garganta, Miguel caminhou apressado em direção ao acidente. "Olá, você está bem?" ele gritou. Mas a única resposta foi um fraco gemido que atingiu seu coração como uma pedra. Miguel se aproximou e encontrou uma mulher grávida, presa entre as ferragens. Ela tinha os olhos cheios de terror e seu rosto estava pálido como papel. "Socorro, por favor!" a mulher implorou, suas mãos tremendo enquanto tentava se mover. Miguel não pensou duas vezes. Ele sabia que precisava agir rápido. Forçou a porta, seu corpo tremendo de esforço. Quando finalmente cedeu, a mulher, Ana, caiu em seus braços. O cheiro de gasolina e metal retorcido se misturou ao odor agridoce do medo. E então, bem ali, ao olhar para ela, o mundo de Miguel desmoronou. Ana era a irmã desaparecida de sua ex-esposa. Lembranças misturadas de culpa e dor afloraram. "Você é a irmã dela", ele murmurou, a voz embargada. Ana, em estado de choque, confirmou com um aceno. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto contava sua história de horror. Fugiu de um relacionamento abusivo e o acidente, ela acreditava, não foi mera fatalidade. Alguém a estava seguindo. O pavor nos olhos dela clamava por ajuda. Miguel sentiu o peso do passado sobre seus ombros. O olhar de Ana era como um espelho, refletindo tudo o que ele tentou esquecer. O aperto no peito aumentou. "Não se preocupe, eu vou te ajudar", ele prometeu, embora a dúvida estivesse presente. Conseguiria enfrentar os demônios do seu passado para proteger aqueles que precisavam dele agora? E enquanto Ana falava, murmúrios de medo e desespero, uma sombra surgiu à distância, obscurecendo ainda mais a noite. "Quem está atrás de mim?" Ana sussurrou. E nesse momento, Miguel percebeu que o perigo estava longe de ser apenas o acidente. O inimigo estava se aproximando. E talvez, na verdade, ele estava mais perto do que imaginavam. A urgência crescia, enquanto o brilho dos faróis distante iluminava a estrada, revelando não apenas um caminho a seguir, mas um teste de coragem que poderia mudar suas vidas para sempre. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava ali, com Ana em seus braços, e o medo crescia a cada segundo. O brilho dos faróis, à distância, parecia se aproximar
e em meio ao caos, ele ouviu um ruído. Era como um motor roncando. Um barulho que trazia uma sensação de desespero. Ana olhou para ele, com os olhos arregalados, acumulando tanto terror quanto esperança. Precisamos sair daqui, agora! Ela sussurrou, sua voz tremendo. Miguel, ajudando a se levantar, sentiu uma onda de proteção invadir seu ser. Ele olhou ao redor, buscando uma saída para o horror que o cercava. Nesse momento, algo no canto do seu olho chamou sua atenção. Uma figura emergia da escuridão. Um homem alto, de aparência ameaçadora, caminhava em direção a eles com passos firmes. Miguel sentiu um arrepio. Quem é ele? Pensou. Ana, ainda em choque, não conseguia desviar os olhos do homem. É ele. Ele veio atrás de mim. A lembrança do relacionamento abusivo de Ana começou a ecoar em sua mente. Miguel sabia que o perigo não apenas estava no acidente. A ameaça estava ali, de pé, bem na frente deles. Corra, Ana! Eu vou distraí-lo! Miguel gritou, empurrando-a para trás. Ele não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar, mas a coragem se formou em seu peito. O homem se aproximava mais, seu olhar frio e fixo. Miguel respirou fundo, preparando-se para o confronto. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, algo inesperado aconteceu. O homem parou, riu baixinho, e então revelou algo que fez o coração de Miguel disparar. Você ainda não sabe, Miguel. Você não sabe que tudo isso foi planejado. A voz era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra soava como um soco. Ele conhecia aquele homem. Todas as memórias inundaram a mente de Miguel, um passado que ele pensou ter deixado para trás. Felipe, como você? Miguel gaguejou, incrédulo. O homem diante dele não era um estranho qualquer, era seu melhor amigo de infância. Alguém que havia desaparecido anos atrás. Em um momento a vida de Miguel se desfez. Você desapareceu, ele murmurou, sentindo o frio da traição. Felipe deu um sorriso maquiavélico. E você se esqueceu de mim tão rapidamente, não é? Acabei de voltar para cobrar o que é meu. E Ana? Bem, ela é apenas uma peça no meu jogo. A revelação fez o chão tremer sob os pés de Miguel. Ele olhou para Ana e tudo fez sentido. Os sinais, os olhares furtivos. Ana não era apenas uma vítima. Havia uma razão para ela estar presa naquele carro. Você sabia sobre isso? Miguel sussurrou, a incredulidade repleta de dor. Ana, agora ciente do que estava acontecendo, balançou a cabeça, lágrimas escorrendo como tempestade em seu rosto. Não, eu não sabia que ele estava por trás disso. E assim, a batalha não era apenas uma luta contra o passado, mas contra um amigo que se tornara um inimigo imbatível. O brilho dos faróis, que antes parecia oferecer esperança, agora iluminava uma cena de traição e desespero. Você realmente acha que pode salvar ela? Felipe provocou, avançando. Miguel sentiu o nó na garganta apertar ainda mais, compreendendo que, se quisesse proteger Ana, precisaria enfrentar não só o homem à sua frente, mas todo o seu passado. Não vou deixá-la, Miguel gritou, e numa fração de segundo estava pronto para enfrentar o que quer que viesse. O que estava em jogo não era apenas a vida de Ana, mas a sua própria redenção. Ele precisava descobrir até onde estava disposto a ir por ela, sem saber que uma escolha precipitada poderia custar muito mais. A noite em que tudo parecia tão claro agora envolvia mistério, segredos e uma batalha que mal começara. Miguel encarava Felipe, a incredulidade estampada em seu rosto. O passado não apenas retornara. Ele se tornara uma arma, uma ameaça que existia entre eles, viva e pulsante. A tensão no ar era tão densa que parecia opressora. Ana, em um misto de medo e desespero, olhava de Miguel para Felipe, sua respiração cada vez mais rápida. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Felipe se aproximou, o sorriso maligno ainda estampado em seu rosto. Você nunca aprendeu, Miguel. Sempre foi um tolo. Agora
Ela está no meu jogo. O coração de Miguel batia freneticamente. Ele não podia permitir que nada acontecesse a Ana. Mas o que poderia fazer contra seu antigo amigo? Agora um monstro. De repente, um barulho estrondoso cortou o ar. Um veículo se aproximava em alta velocidade, os faróis ofuscando a cena. Miguel virou a cabeça, o peito apertado. O que era aquele barulho? Demorou apenas um segundo para perceber que o carro estava fora de controle. "Cuidado!" gritou, empurrando Ana para o lado enquanto o automóvel perdeu a direção e se chocou diretamente contra Felipe. O impacto foi brutal. O corpo de Felipe voou como um boneco de pano e caiu de volta ao chão sem vida. Um silêncio aterrador tomou conta do ar. A cena que se desenrolava à sua frente parecia uma noite de filme de terror. A realidade se fragmentou em pedaços. "Felipe!" Ana gritou, mas não havia o que fazer. O semblante de Miguel mudou. Ele ficou paralisado, sem saber se deveria sentir alívio ou horror. O perigo parecia ter sumido, mas ao mesmo tempo havia algo de muito errado. Ele se virou para Ana, que também estava em choque. "Estamos a salvo", ele conseguiu dizer, embora a voz fosse quase um sussurro. Mas enquanto se afastavam do corpo, uma luz intensa iluminou o carro acidentado de Felipe. Miguel olhou para trás e viu algo que o fez congelar novamente. O porta-malas do carro se abria lentamente e de dentro, algo começou a se arrastar para fora. Uma figura encapuzada, com uma máscara que cobria o rosto. A respiração de Miguel parou. Não era possível que houvesse mais alguém. "Quem é você?" ele gritou, corajosamente tentando esconder o medo. Mas a figura não respondeu. Apenas avançou, o olhar fixo em Ana, que agora parecia mais assustada do que nunca. Miguel pegou a mão dela, puxando-a para junto de si. "Vamos, rápido!" Mas antes de conseguirem se afastar, a figura parou e, com um gesto rápido, removeu a máscara. Miguel mal conseguia acreditar em seus olhos. Era uma mulher, e não uma estranha. Era a ex-esposa de Miguel, Clara. O choque arrasou Miguel como uma onda devastadora. "Clara, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz embargada. "Eu sempre soube que ele voltaria", Clara disse, as palavras pesadas como chumbo. A única maneira de deter Felipe era atraí-lo. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. Não era só o passado que voltava para assombrá-lo. Era todo o seu futuro. Clara havia sido a razão para sua vida desmoronar e agora estava ali, misturada a um jogo mais sombrio do que ele podia imaginar. A traição e a dor que ele sentira anos atrás ressurgiram intensas. Ana olhou entre Miguel e Clara, confusa e apavorada. Vocês se conhecem?" "Sim", Clara respondeu friamente, sem desviar o olhar de Miguel. "E você está bem mais envolvida do que imagina, Ana. A verdade é que Felipe não é o verdadeiro inimigo aqui. Nós somos." Miguel sentiu um nó na garganta. Era como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Ana não era apenas uma vítima. Ela estava no centro de uma trama elaborada. E ele, que acreditava que a salvaria, poderia ser o próprio causador de todo esse enredo. A tensão no ar aumentava. Miguel sabia que precisava agir, mas agora havia mais perguntas do que respostas. O que realmente acontecera entre Clara e Felipe? O que Ana tinha a ver com tudo isso? E quem poderia realmente ser confiável? A noite que deveria ser de resgate agora se tornava um labirinto de traição, e o que Miguel pensava conhecer estava desmoronando diante de seus olhos. Ele respirou fundo, consciente de que cada segundo contava. A verdadeira batalha estava apenas começando. Miguel encarava Clara, confuso e angustiado. O mundo parecia um turbilhão. Ele acabara de se livrar de um amigo traidor e agora, frente à ex-esposa, sentia que a vida havia decidido dar uma reviravolta catastrófica. "O que você está dizendo, Clara?"
Como você pode estar por trás disso? A incredulidade transparecia em sua voz. Clara avançou um passo, mas a expressão em seu rosto não mudava. Você sempre foi ingênuo, Miguel. O jogo que Felipe começou se estendeu muito além de você. Ele não quis apenas destruir Ana. Ele queria atingir você através de mim. As palavras dela eram como facadas, rasgando a déjà vu de memórias dolorosas. Miguel sentiu a raiva arder em seu peito. Ana, ainda tremendo, olhou para Miguel, buscando apoio. Miguel, o que está acontecendo? Eu não entendo nada. Seu olhar estava cheio de medo e confusão. Quem são vocês realmente? O que Felipe queria de mim? O que ele sempre quis, disse Clara, com um tom cortante. Usar as pessoas ao seu redor como peças de xadrez. E você, Ana, acabou sendo mais importante do que imaginamos. O jeito que Clara falava deixava Miguel inquieto. Como se Ana fosse apenas um objeto, uma peça em um jogo macabro. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. Clara, isso não tem sentido. Você é a razão pela qual eu me afastei dele. Como você pode estar envolvida nisso? A desconfiança queimava em suas veias, mas na verdade, o que ele sentia era a dor da traição. De mais um segredo que estava sendo revelado. Ana recuou alguns passos, a respiração rápida. Chega, eu não sou um peão nesse jogo. Não estou disposta a me tornar parte disso. Ela parecia prestes a desmoronar. Mas nesse momento, a figura encapuzada que emergira do carro de Felipe, ainda ali, observava tudo. Miguel sentiu um pressentimento sinistro. O que eles não estavam vendo? Cuidado com suas palavras, Ana. Clara alertou, enquanto se virava para encarar a figura sombria, que se mantinha em silêncio, apenas observando, como um espectador de um filme de horror. E então, a figura finalmente falou. A voz era grave e penetrante. Vocês não estão entendendo. Nunca foram você e Carlos. Nunca foi apenas Felipe. O coração de Miguel quase parou ali. Ele olhou para a figura, finalmente agarrando-se à realidade do que estava acontecendo. Carlos, quem é Carlos? Miguel gritou, a voz ecoando pela estrada deserta. Enquanto a figura tirava o capuz, o rosto não era estranho. Era reconhecível de forma inquietante. E quando a luz dos faróis atingiu seu rosto, Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era seu próprio irmão. Sim, sou eu, Carlos, ele disse, um sorriso sombrio se formando nos lábios. Você sempre foi o favorito da família, Miguel. Mas eu sempre estive aqui, atrás das sombras, esperando minha vez. Esta foi a oportunidade perfeita para vir até você. A revelação girou seu mundo. O tempo parou. Miguel sentiu a adrenalina subir, a confusão se transformando em terror. Mas por quê? O que você quer de mim? A resposta ainda estava longe de ser dada, mas a sensação de traição estava mais próxima do que nunca. Eu quero liberdade, Miguel. Você acha que podia simplesmente me deixar de lado? Felipe era um aliado, mas só uma parte do plano. A verdadeira batalha sempre foi entre nós dois. Ele gesticulou para Clara e Ana. Vocês dois são apenas o que precisávamos para armar esse jogo. O que estava acontecendo diante de Miguel retratava tudo o que ele tinha entendido como certo. Agora, em vez de salvar Ana, ele estava prestes a entrar em um conflito familiar que ele pensava ter deixado para trás. Clara parecia ainda mais pálida, mas havia um brilho de alívio em seu olhar. Como se aquela revelação, finalmente, dissesse que ela não estava sozinha em uma história de tortura. Ana olhava para Miguel como se ele fosse um estranho, e a tensão aumentava a cada segundo. Miguel respirou fundo, tentando se preservar. Sabia que agora não era só a vida de Ana que estava em jogo. Era a sua própria sobrevivência. Carlos, não, você não pode. Não assim. E enquanto essas palavras saíam de sua boca, Miguel já entendia que essa batalha estava apenas começando. Uma cortina que apenas se levantava para um espetáculo de horrores ainda por vir.
a noite se tornaria ainda mais escura. E ele não sabia como sair dessa. Quando a vida familiar torna-se um campo de batalha, quem realmente sai ganhando? Miguel mal processava as palavras de Carlos. Você sempre foi o favorito da família, Miguel. A vitalidade do momento parecia se esvair enquanto as implicações da revelação afundavam em sua mente como âncoras. Ele não sabia o que acreditar. O passado que havia tentado esquecer agora estava ali, à sua frente, pronto para consumi-lo. O que você está dizendo? Você sempre foi meu irmão. Carlos havia se tornado o vilão do seu conto. E as memórias de risadas e jogos de infância se misturavam a essa nova realidade sombria. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um barulho interrompeu o confronto. Um estrondo monstruoso cortou, ar fazendo os três se virarem para a origem do som. De repente, o carro que colidira com Felipe começou a pegar fogo. As chamas dançavam em um frenesi, lambendo o que restava do veículo e iluminando a cena com uma luz sinistra. Precisamos sair daqui, gritou Ana, agora em pânico. Ela puxou Miguel, tentando se afastar do inferno em que se transformara a noite. Mas Carlos não se movia. Um sorriso torto se espalhou em seu rosto quando ele encarou o fogo, como se estivesse diante de um espetáculo. Isso é apenas o começo, irmão. Você não entende as regras de nosso jogo. Miguel olhou para ele, perplexo. O que ele queria dizer? O calor das chamas aumentava e os gritos de Ana fizeram com que o instinto de sobrevivência de Miguel tomasse conta. Vamos! Ele agarrou a mão de Ana e juntos começaram a correr. O fogo lançava sombras dançantes no chão. E atrás deles, Carlos se riu, uma risada que congelou o sangue de Miguel. O que mais ele planejava? Assim que chegaram a uma certa distância, Miguel parou para puxar ar, tentando entender. Ana estava tremendo e lhe conteve o braço. O que está acontecendo? O que ele quer de nós? Sua voz, entrecortada por soluços, cortou a tensão do momento. Ele olhou nos olhos de Ana e algo em seu coração apertou. Não sei, mas precisamos descobrir. Naquele instante de vulnerabilidade, algo inesperado se desenrolou. Miguel sentiu como se o chão estivesse se movendo novamente. De repente, uma voz familiar ecoou atrás deles. Miguel. Miguel virou-se e viu Clara, com expressão de terror inscrita em seu rosto. Não confie nele. Carlos não é quem você pensa que é. As palavras dela atingiram Miguel como um raio. O quê? O que você sabe que eu não sei? A frustração e a confusão explodiram dentro dele. Ele não é seu irmão de sangue. Clara arfou, a respiração acelerada. Ele é um impostor. Carlos nunca desapareceu. Ele se escondeu, e seu verdadeiro nome é Mateus. Ele tem um plano maior que envolve você e todos que você ama. O coração de Miguel caiu. Como assim? Toda a história que ele conhecia estava se desfazendo. Mateus, ou Carlos, riria como se tudo isso fosse uma grande piada. Ele sempre confiou naquela figura familiar e acolhedora. E agora? O que desse passado era real? As lembranças começaram a desmoronar, e Ana olhou para Miguel, a incerteza manchando seu olhar. Com os olhos arregalados, Miguel tentou reunir seus pensamentos. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Mas as palavras de Clara soavam em sua mente como um eco distante. O que era verdade? E o que mais ele havia perdido? As chamas do carro aceso iluminaram o cerco em que estavam, trazendo uma nova consciência do perigo. A cada segundo, a tensão aumentava, como um fio prestes a estourar. E quando o riso de Mateus ecoou novamente, Miguel percebeu que a única maneira de sair desse jogo mortal era enfrentar os monstros que habitavam não só o presente, mas o passado que o cercava. O que mais Carlos, ou melhor,
Mateus poderia ter planejado. Miguel sentiu o frio da dúvida sobre sua nuca, sufocante como as chamas, à distância, e percebeu que a verdade estava prestes a surgir em um caos ainda maior. As perguntas permaneciam. Quem eram eles realmente? E até onde estariam dispostos a ir para se proteger? Miguel olhou nos olhos de Clara, confuso e desesperado. Como assim ele não é meu irmão? O que você está dizendo? A incredulidade transbordava no ar carregado de fumaça e tensão. Ana estava ao lado dele. Seu olhar era de pura preocupação. A realidade estava se desfazendo ao seu redor como um tecido velho. Mateus, ou Carlos, sorriu triunfante, a malícia refletida em seu rosto. Ah, Miguel, você realmente pensou que estava livre do meu jogo. Desde o começo, eu estava aqui, esperando a hora certa, para agir. E você, meu querido irmão, sempre foi o alvo fácil. A cada palavra, Miguel sentia o chão tremer sob seus pés. O que você quer de mim? O que você está planejando? Ele questionou, a raiva e a dor entrelaçadas em suas palavras. Mateus deu um passo à frente. A chama no fundo iluminava sua expressão ameaçadora. Você é a chave para tudo isso, Miguel. Felipe e eu planejamos expor suas fraquezas. E Ana? Bem, Ana é apenas uma isca. Assim como Clara. O queixo de Miguel se travou. Tudo fazia sentido, mas ele não queria acreditar. Clara havia se envolvido nesse jogo sombrio. A raiva pululava neles, mas o desespero era palpável. Como você pode fazer isso? Como você pode trair sua própria família? A indignação fez a voz de Miguel soar mais alta. Mas antes que Mateus pudesse responder, um estrondo cortou o ar. O carro de Felipe, consumido pelas chamas, explodiu em uma bola de fogo. A força da explosão lançou Miguel e Ana para trás, fazendo-os cair no chão. A fumaça subiu, obscurecendo a visão de tudo ao redor. O calor bateu em seus rostos e Miguel se levantou o mais rápido que conseguiu. Ana, você está bem? Ele a puxou para perto, a mão tremendo. Os gritos de Clara ecoavam ao fundo, mas uma sombra se aproximava, emergindo da fumaça. Miguel não podia acreditar. Era Felipe. Estava vivo. Mas o que ela estava fazendo ali? A surpresa tomou conta, mas o que viu a seguir congelou seu sangue. Felipe olhou para eles com um sorriso. Então, vocês realmente acreditaram que eu tinha morrido. O show apenas começou. Ele se endireitou e, de repente, começou a se transformar. O corpo dele não mudava, mas seu rosto se tornava mais familiar a cada segundo. Era uma metamorfose grotesca. A pele se contorcendo, mudando, até que em um piscar de olhos, a verdadeira identidade de Felipe apareceu. Eu sou Mateus e Felipe. O horror tomou conta de Miguel enquanto ele finalmente percebia. Era um jogo de múltiplas identidades e traições, em cada uma de minhas encarnações. Eu estive sempre aqui, manipulando todos vocês, e acreditem ou não, Clara sabia de tudo. O caos na mente de Miguel se intensificou. A confusão tornou-se insuportável. Clara, como você pode? Seu olhar se voltou para ela. A traição cortante. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, se adiantou. Eu fiz o que tinha que fazer, Miguel. Eu precisava te manter seguro, e Mateus precisava de nós. Eu não sabia que ele iria tão longe. As palavras dela, embora tentadoras, não traziam alívio. O que mais ela tinha escondido? Ana, abalada, olhou para Miguel, sem saber em quem confiar. Miguel, precisamos ir agora, não podemos ficar aqui. O pânico em sua voz puxou Miguel de volta à realidade. Mas ele estava preso em um labirinto de confusões e revelações. O que estava acontecendo? Era uma batalha de vontades e identidade. E quem poderia realmente ser confiável? Você não pode nos deixar assim, Miguel implorou, mas a tornava apenas um peão nesse jogo. Mateus, ou Felipe, se movia nas sombras,
um espetáculo macabro em sua mente. A linha entre os amigos e inimigos se tornava cada vez mais difícil de distinguir. Foi então que um brilho intenso surgiu em meio à fumaça. Um carro vinha em alta velocidade, sem controle. O que poderia ser? O choque fez o coração de Miguel acelerar. "Cuidado!" gritou. Mas era tarde demais. O veículo colidiu em cheio, levantando uma nuvem de poeira e caos. O impacto fez todos se agachar e Miguel segurou Ana com força, temendo o que poderia vir a seguir. Ele mal podia imaginar a verdadeira natureza de sua luta. Enquanto as sombras dançavam ao redor deles, a revelação mais devastadora de todas estava prestes a surgir, e Miguel sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava apenas começando a se desdobrar. O carro colidido explodiu em uma onda de som e luz, e Miguel sentiu a força da explosão reverberar em seu corpo. Ele caiu para trás, puxando Ana junto com ele. O calor das chamas tocou sua pele, mas a adrenalina fez com que ele se levantasse rapidamente, o coração batendo como um tambor. "Ana, você está bem?" Ele a encarou, os olhos cheios de preocupação. Ana parecia atordoada, mas assentiu e segurou a mão dele. Miguel olhou ao redor, ansioso. O cenário agora era infernal, com fumaça subindo e fragmentos de metal espalhados. Mas o que importava era se afastar daquela cena. "Precisamos sair daqui!" gritou. Antes que pudessem correr, Mateus, ou Carlos, isolou o olhar deles. Aquele sorriso maligno estava no rosto dele, como se aquilo tudo fosse um grande espetáculo. "Vocês não entendem. Tudo isso foi uma armadilha. E Miguel, você ainda não percebeu qual é a verdadeira farsa." Miguel franziu a testa, confuso. "O que você quer dizer?" A tensão no ar era palpável. "Como?" "O cheiro da fumaça." "Clara sabe mais do que você imagina", disse Mateus, expluindo um olhar carregado de desdém. "Ela sempre esteve do meu lado. Desde o início, ela havia se tornado a peça central neste jogo." Ao ouvir isso, Miguel virou-se para Clara, que estava paralisada, lágrimas rolando em seu rosto. "Clara, isso é verdade?" Eu não quis fazer isso, Miguel. A voz dela tremia, cheia de desespero. "Eu não sabia que as coisas tomariam essa proporção." Antes que pudesse terminar, um som ensurdecedor cortou o ar novamente. Era um carro que chegava a toda velocidade, as rodas cantando enquanto derrapava. O medo tomou conta de Miguel, mas antes que pudesse agir, o veículo deslizou e atingiu Mateus em cheio. Mover-se a tempo era impossível. Os olhos de Miguel estavam fixos na cena, paralisados pela incredulidade. O carro, agora um monte retorcido de metal, parou. O motorista, um homem de aparência familiar, desceu e Miguel ficou em choque. Era Daniel, o antigo parceiro de caminhão de Miguel, que desaparecera anos atrás em um acidente. "O que você está fazendo aqui?" Miguel perguntou, a voz embargada. "Era tudo parte do plano, Miguel. Eu nunca estive fora. Estou aqui para ajustar as contas, não apenas com Mateus, mas com Vlad também." O nome ecoou na mente de Miguel como um trovão, um nome que ele pensava ter enterrado. "Vlad?" Ana perguntou, perplexa. "Quem é Vlad?" "Ele era líder da gangue que nunca deixou Mateus ir." Daniel explicou, o olhar feroz. "E enquanto todos estavam distraídos, eu estava atrás das sombras, juntando as peças. Mateus é apenas uma marionete nesse jogo mortal." Miguel olhou para o amigo, tudo soando como um pesadelo. Você estava trabalhando com eles o tempo todo." O foco estava em cada movimento, cada palavra que agora parecia se reverter contra ele. "Não, Miguel, eu estava tentando te proteger." Mateus e Vlad são dois lados da mesma moeda. Eles nunca desistirão até você e Ana estarem completamente perdidos. Daniel agora mirava Mateus, que estava caindo no chão, mas ainda podia falar. "Você não pode me parar, Daniel. O jogo ainda não acabou." Mateus declarou.
enquanto seu corpo começava a se contorcer. Miguel percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas o que significava isso tudo? Os laços que ele acreditava conhecer agora eram cordas de mentira. E enquanto histeria e confusão se espalhavam ao redor, a verdade começou a emergir. Clara sabia sobre a ligação de Daniel e Vlad. Ela estava por trás da criação de uma luta que não só se estendia até suas vidas, mas que poderia sepultá-las todas. Oh não, você sabia de tudo isso, Clara? Miguel perguntou, o olhar fixo nela, o medo e a traição agora ensanduichando seu coração. A resposta dela nunca veio. O título de cada um deles mudava rapidamente, como o giro de um carrossel que não pararia. E enquanto o caos se formava, uma sombra mais profunda estava prestes a se desenrolar. E Miguel teve certeza de que quem realmente comandava toda essa confusão não era Mateus ou Vlad, mas alguém que ele nunca esperaria ver novamente. Miguel mal podia processar as palavras de Clara. A revelação de que Carlos não era seu irmão, mas sim Mateus, dilacerou seu coração. Era como se as peças de um quebra-cabeça jogadas ao chão tentassem se encaixar novamente, mas de forma errada e desastrosa. O olhar de Ana, cheio de incertezas, buscava o dele, como se esperasse uma resposta que ele próprio não tinha. Mateus, ainda caído no chão, observava tudo com um sorriso maligno, como se aquele caos lhe desse prazer. Isso é exatamente o que eu esperava, Miguel. A desconfiança, a confusão. Cada passo seu foi planejado. E agora, você está cercado de pessoas em quem não pode confiar. Miguel! Ana gritou, puxando-o para mais perto, seu corpo tremendo. Precisamos sair, por favor, vamos. O pânico na voz dela era palpável, quase contagiante. Um sentimento de urgência começou a tomar conta de Miguel. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Justo quando pensaram em correr, o estrondo inconfundível sacudiu o chão. Um caminhão desgovernado estava descendo a estrada em alta velocidade, atropelando tudo em seu caminho. Do outro lado da estrada, uma ameaça mortal que parecia direcionada a eles. O coração de Miguel disparou. Cuidado! Gritou, empurrando Ana para o lado. O impacto foi ensurdecedor. O caminhão colidiu com um carro estacionado, metal retorcido se espalhando por toda a parte. Miguel e Ana foram jogados no chão, as orelhas zunindo com o barulho da colisão. Quando o silêncio finalmente tomou conta, tudo parecia surreal. Um cheiro forte de gasolina e fumaça invadiu o ar. Miguel se levantou, atordoado. Ana, você está bem? Ele olhou para os lados, a visão embaçada por causa do caos. E então, quando sua cabeça se virou novamente para a direção da estrada, avistou uma figura emergindo da poeira. Era Clara, mas algo estava errado. O olhar dela tinha mudado. Era como se a vulnerabilidade que antes havia mostrado agora tivesse se transformado em algo sombrio. Você tinha que ver isso, Miguel, ela disse com um tom que não parecia dela. Mateus, sua hora chegou. O queixo de Miguel caiu. Clara, do que você está falando? Ele não podia acreditar que aquela mulher por quem ainda nutria sentimentos pudesse se aliar a Mateus. Você não entende, Miguel. Eu sempre sabia que precisaria de alguém forte como Mateus. E aqui estamos, a peça final do quebra-cabeça. O sorriso dela era frio, calculista. Correntes de confusão e traição invadiram o coração de Miguel como uma avalanche. Ana, apavorada, aplaudiu. Como você pôde, Clara? Tudo isso era um plano desde o início? Você sempre esteve ao lado dele? Sim, Clara confirmou, a expressão impassível. Sempre soube o que Mateus era, mas você nunca quis acreditar que aqueles que amamos podem ser a maior ameaça. Com cada palavra de Clara, ali, o mundo de Miguel se desmoronava.
A luta que pensava estar travando agora se revelava algo muito mais pessoal. Cruel. Mateus ainda do chão, riu. E você, Miguel? Não percebe que está completamente cercado? Clara foi apenas uma peça, assim como você. O grande plano sempre foi me trazer de volta. E agora, veja, você é a isca para Vlad. O nome pegou Miguel de surpresa. Vlad, você está mentindo. Mas a verdade estava ali, inegável. Clara e Mateus haviam forjado um caminho juntos, envoltos em uma trama de traição que estrangulava cada sentido de lealdade que Miguel tinha. E a verdadeira razão para tudo isso. Clara começou a se aproximar, e o olhar dela fixou-se em Ana. Você se lembra do que eu disse sobre o plano maior? Você, Ana, é a chave para abrir a porta do que realmente veio por aí. Miguel olhou para Ana. A confusão transformada em desespero. O que você quer dizer com isso? O horror começava a aflorar quando viu a reação dela. O rosto pálido de alguém que havia descoberto segredos muito mais profundos do que imaginava. Clara, não! E aí uma explosão irrompeu de dentro do caminhão acidentado, a força do impacto jogando todos para trás. No meio da confusão, Miguel ouviu uma risada, e quando os olhos se ajustaram aos escombros, percebeu que tudo havia mudado novamente. O último eco daquele riso foi abafado pelo som ensurdecedor da destruição, deixando uma dúvida sinistra pairando no ar. O que realmente havia vindo naquele caminhão? O que aquele acidente revelaria? E quem mais havia se infiltrado naquele jogo mortal? As respostas estavam se escondendo nas sombras, e Miguel tinha certeza. Ninguém estava a salvo. O caminhão explodiu, lançando uma onda de calor e fumaça. Miguel e Ana caíram, envolvidos por uma nuvem. Decacos de metal e horror. Era como se o mundo ao redor deles estivesse pegando fogo, e a única coisa que Miguel conseguia pensar era em como eles tinham se metido naquela situação. Ele olhou para Ana, cujos olhos estavam arregalados de pavor. Vamos, precisamos sair daqui. Ele puxou-a, a mão dela tremia na dele, enquanto corria para longe do que restava do carro. No meio do caos, a risada de Mateus ainda reverberava na mente de Miguel. Ele sentia como se estivesse cercado por fantasmas, cada um vindo com seu próprio fardo de mentiras e traições. Clara, agora um espectro a mais na confusão, observava de pé, claramente satisfeita com a desgraça que ela e o irmão haviam causado. Vocês não podem escapar, ela sussurrou, o tom dela quase letal. Calem a boca, gritou Miguel sem pensar. O que mais poderia acontecer? E, no momento em que estava prestes a prosseguir, algo extremamente inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça, vestida em um traje preto, o rosto coberto por um capuz. Miguel franziu a testa. Uma sensação estranha de reconhecimento o tomou. O que você quer? Miguel questionou, a voz tremendo. A figura se aproximou, e quando tirou o capuz, Miguel caiu para trás. Era Isabela, sua antiga colega de escola, que havia desaparecido estranhamente anos atrás. Isabela? Ele mal podia acreditar. O que você está fazendo aqui? Pode me chamar. Matilda agora, ela disse, um sorriso misterioso nos lábios. Eu sempre estive aqui, Miguel, na sombra, preparando o caminho enquanto Carlos, ou melhor, Mateus e Clara brincavam com a vida de todo mundo. O olhar dela era penetrante, e havia uma intensidade em sua presença que fazia as entranhas de Miguel revirarem. Mas como? Você estava desaparecida, Miguel exclamou, tentando juntar os pedaços. Desaparecida, simulada. Call it what you want. O que importa é que estive por trás de tudo. Você não percebeu? Eu sempre tive controle. As palavras dela voaram no ar como facadas, cortando a estrutura de tudo que Miguel pensava saber. Ana se virou para Miguel com uma expressão de desespero. O quê? O quê? Você está dizendo? A confusão superava a tensão. Pense comigo, Miguel. Lembra do seu irmão? Lembra que ele nunca apareceu depois do acidente? Ele estava comigo, e desde então
Manipulamos todo esse jogo. Isabela, ou Matilda, riu, o som dela ecoando malignamente. E enquanto você pensava que Carlos estava fora de controle, ele era na verdade a marionete perfeita para a minha armação. Miguel sentiu a cabeça rodar. Tudo o que ele pensava, que era verdadeiro, agora estava sendo engolido por uma nova realidade distorcida. Você está dizendo que tudo isso foi uma armadilha? Quantas vezes você me enganou? Matilda avançou, a expressão dela mudando para um semblante sério. Essa é a verdade, Miguel. Felipe não era apenas um peão. Você, Ana e Clara eram as peças que eu precisava para derrubar Mateus. E agora, você todos estão a um passo de serem eliminados. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Clara, Mateus e agora Isabela, pessoas que ele conhecera, que ele julgara serem de um passado longínquo, estavam entrelaçadas em um jogo mortal e ele fora escolhido como principal desfecho. Você não pode fazer isso. Miguel gritou, sem saber se estava se dirigindo a Matilda ou a Clara. Eu já fiz, Miguel, e quanto mais você tentar lutar, mais perto estará do fim. Este jogo é só para os corajosos. E você, meu querido, parece não ter noção do que está por vir. Com o último olhar desolador para Ana, Miguel percebeu que o caminho à frente estava repleto de mais perguntas do que respostas. Quem mais estava envolvido? Qual era o verdadeiro objetivo de Matilda? E em quem, se em alguém, ele poderia confiar? Enquanto o ruído das chamas ainda ecoava ao fundo, ele sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma batalha onde cada movimento poderia ser a sua última jogada. Miguel se levantou, a fumaça ainda queimando em seus pulmões enquanto olhava para Matilda. A revelação dela o atingiu como uma maré, arrastando-o para um abismo de confusão e dor. Você estava por trás de tudo isso, ele sussurrou, a incredulidade transbordando a cada palavra. Matilda cruzou os braços, um sorriso frio pintado no rosto. Sim, Miguel, sempre estive. Você, Clara, Mateus, todos vocês são peças do meu tabuleiro. E agora que a verdade está exposta, minha vitória está a um passo. Suas palavras eram como facas, cortando a esperança que Miguel tentava agarrar. Ao lado dele, Ana tremia, sua mão crispada na de Miguel. Os olhos dela refletiam terror e desespero. Miguel, precisamos sair, não podemos ficar aqui. A urgência na voz dela era combustível para a adrenalina que circulava em seu corpo. Mas antes que pudesse responder, um estrondo novamente interrompeu o momento. Todos viraram-se para ver, Mateus tentando se levantar, ferido. Ele riu. Um riso maníaco que ecoou por entre os estilhaços. Vocês acham que podem escapar? Estou apenas começando. Seu olhar penetrante parecia martelar na mente de Miguel, que sentia o peso da situação. Mateus, isso acaba aqui, Miguel gritou, a fúria pulsando em suas veias. Ele, Ana e Clara se trocaram olhares, enquanto tentavam entender o que fazer a seguir. A confusão transformou-se em uma estratégia imediata. No fundo, Miguel sabia que a única maneira de desmantelar aquele jogo era confrontar a verdade. Agora, Miguel ordenou, puxando Ana para um lado. Saíram correndo em direção à estrada, mas Matilda os seguia, rindo como se tudo fosse um espetáculo divertido. Clara hesitou por um momento, a lealdade dela agora em debate. Clara, venha! Gritou Miguel, mas o olhar dela estava perdido na confusão. A única maneira de detê-los é se unindo a mim, Matilda declarou, avançando. Miguel parou e se virou, bloqueando-a atrás dele. Ele sentia o medo crescendo, mas não podia deixar que isso dominasse. Para você, essa é uma brincadeira, Matilda. Mas para nós, é vida ou morte. Miguel protestou, a voz firme. Acho que você subestimou o que somos capazes. Ele olhou para Ana e uma onda de determinação subiu. Juntos, eles enfrentariam a tempestade. Não só para eles, mas por todos os que haviam sofrido.
Com um grito, Mateus irrompeu atrás deles, mas Miguel estava preparado. Ele se jogou, tentando derrubá-lo. O impacto foi brutal. O corpo de Mateus colidiu com o chão, mas a batalha estava longe de ser vencida. Ana, em meio ao caos, viu Clara hesitar e se aproximar. Clara, se somos um time, trabalhe com a gente, ela pediu, a empatia visível na sua expressão. Clara olhou para o irmão no chão, depois para Miguel e Ana, e o nó na garganta a impediu de falar. Não se preocupe, Miguel. Não importa o que Mateus esteja fazendo. Sabemos que a verdade irá prevalecer. Clara finalmente declarou, e Miguel sentiu um alívio. A união deles poderia ser a chave. Num último esforço, Miguel, Ana e Clara se uniram, cada um tomando um lugar na frente. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. As coisas aconteciam em um borrão. A luta foi ensurdecedora e frenética. Depois de algumas trocas de socos e quedas, Mateus finalmente começou a ceder. Com um último grito de desespero, ele se afastou, derrotado. Isso não acaba aqui. Eu sempre estarei por perto. Foi a última coisa que ele conseguiu dizer antes de ser contido. A fumaça começou a se dissipar, e com isso, as esperanças ressurgiram. Miguel olhou para Ana, o alívio lavando sua expressão. Conseguimos, ele exclamou, a voz embargada. Clara também sorriu. Eles estavam juntos, ainda de pé. Mas no fundo, Miguel sabia que a batalha estava longe de acabar. As sombras sempre estariam à espreita. Com um mundo a reconstruir, ele poderia finalmente ter um novo começo, um novo amanhecer. E antes que o silêncio tomasse conta, Miguel virou-se para a câmera que capturava aquele momento. Ei, você! Sim, você que está assistindo, esta é a hora de apoiar este canal. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, pois seu apoio é crucial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer tudo isso. Somos uma comunidade, e sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos!